Opa, eu sou o Deprê e depois de muitos pedidos lá no TikTok, eu resolvi fazer um vídeo ensinando como fazer um ransomware. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é 100% focado em ser um conteúdo educacional, para que as pessoas saibam como funciona a criação de um vírus, como ele age dentro da sua máquina e principalmente como se proteger caso a pessoa seja atacada por esse tipo de vírus. E também quero deixar claro que sou contra o uso desse conhecimento para maldades, como crimes cibernéticos, por exemplo. Mas como eu não posso controlar o que as pessoas fazem na internet, e para falar a verdade nem quero, eu só tenho um conselho para te dar, cara. Nada na internet é irrastreável. Uma hora pode demorar, pode não demorar, mas uma hora a casa cai. E daí é você e a lei. Dado esse aviso, deixa eu explicar como é que um ransomware funciona. Um ransomware se trata de um vírus de sequestro, que entra na sua máquina e criptografa os seus dados. Depois disso, é cobrado um valor para descriptografar eles, meio que como um resgate de informações. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. 2 executáveis, um para criptografar os seus dados e outro para descriptografar. Eu vou fazer todos os códigos em Python porque é uma linguagem que eu mais domino e também é uma linguagem simples de codar, afinal ela é dinâmica, ela é rápida, tem uma comunidade ativa e muitas bibliotecas que vão ser usadas ao nosso favor. Dito tudo isso, vamos codar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é criar o nosso arquivo. Então a gente vai lá e cria uma pasta. Eu vou criar aqui mesmo na área de trabalho e vou dar o nome dela de Alfredo Hansel. Não me pergunte, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, então foda-se. Depois disso a gente abre o nosso VS Code e pega aquela pasta, no caso o Alfredo Hansel, e arrasta aqui para dentro. Bom, pronto. Agora a gente já tem a pasta onde a gente vai trabalhar. Agora a gente tem que criar o nosso arquivo para a gente criptografar as coisas. Então eu vou clicar com o direito ou também clicar ali em cima e vamos criar o nosso arquivo Python, que no caso eu vou chamar de Alfredo. Detalhe, tem que ter esse ponto .py no final para o VS Code identificar que aquilo ali é um arquivo do tipo Python. Bom, feito isso, agora a gente vai importar a biblioteca OS, que é basicamente a biblioteca principal para a gente mexer nos arquivos do sistema. Bom, agora, galera, a gente vai criar um código para que ele faça uma lista de todos os arquivos que estão presentes no sistema, para a gente poder recolher e criptografar. Então, primeiro, eu vou criar aqui uma lista chamada arquivos, onde vai ser armazenado os arquivos que a gente vai criptografar. E também vou criar uma variável chamada username, e nela a gente vai colocar o parâmetro os.getEnv, entre parênteses, username. E o que esse aí faz? Basicamente, ele armazena dentro da variável username o nome do perfil, né, o nome do usuário dono daquele computador. Tanto que se a gente jogar um print agora username, que é o nome da variável, ele vai retornar o nome do dono da máquina, que no caso é o meu nome, certo? Com isso criado, agora a gente vai criar uma outra lista e nessa lista vão ter vários caminhos. Esses caminhos serão as pastas que a gente vai adentrar e criptografar os itens dentro dela. Eu não resolvi criptografar todos os arquivos do sistema por alguns motivos. O Windows é bem rigoroso nessa questão de você ficar entrando e mexendo nas pastas, principalmente nas pastas do Windows, porque ele identifica muito mais fácil assim como um vírus. Então eu resolvi escolher apenas uma pasta, no caso a users, que é usuário. Eu vou tentar criptografar o máximo de arquivos possíveis da pasta usuário. Isso já vai dar uma boa complicada e não exige tanto que a gente mexa no sistema, ou seja, o Windows não vai meio que detectar com facilidade, porque a gente não vai estar mexendo em coisas sensíveis. E no caso as pastas aqui, como eu disse, a gente vai entrar no disco local C, eu vou lá em usuários e tudo que eu puder colocar ali dentro que o Windows não identifique como possível adulteração, eu vou estar colocando. Ok, eu vou explicar aqui como é que funciona o .joy. Basicamente ele serve para juntar pedaços, né, seja de variável e seja de caminho, e transformar eles num caminho. Aqui no nosso caso, a gente está pegando, né, o C, né, que é o disco local, juntando ele com a pasta users, usando a nossa variável username, que é o nome da máquina, e por fim colocando o documento. No final vai formar um caminho único, que é disco local C, usuários, nome do usuário, documentos. É basicamente assim que funciona. E aí estão todas as pastas que a gente vai, né, buscar os arquivos e vamos criptografar. Essas são pastas onde o Windows meio que não identifica muito, né? Ou seja, você atacar e criptografar esses itens vai ser menos percebidos por um antivírus e pelo próprio Windows. Ou seja, tem como executar com mais facilidade. Agora eu vou rodar uma print aqui para vocês verem a pasta que a gente está puxando com os caminhos completos.
E aí estão eles, os caminhos aí que a gente tá puxando. Agora a gente vai criar um for, né, um looping, pra gente poder ler arquivo por arquivo. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona esse folder. Na nossa lista folders, tem 6 caminhos de pastas. Porém, o Python meio que não consegue reconhecer quando é uma lista. Então esse for basicamente vai ler cada uma dessas 6 listas e jogar numa variável única, assim iterando elas. E agora a gente vai usar, né, uma outra funcionalidade da biblioteca OS, que no caso é o os.walk. Basicamente, o walk ele lista todos os arquivos, diretórios e pastas dentro de um caminho específico. Você vai passar um caminho para ele e ele vai listar tudo o que tem ali dentro. No caso, a gente vai passar para ele folder, ou seja, ele vai listar as raízes, os diretórios e os arquivos dentro de folder. No caso, como são 6 folders, ele vai listar tudo que está dentro desses 6 folders. Tanto que agora eu vou dar um append e adicionar dentro da nossa lista as raízes, os diretórios e os arquivos puxados utilizando o os.awk. E agora a gente, né, dá um print para listar tudo isso que tá dentro dos nossos arquivos, né? Uma correção. Não pode ter essas barras aí. Como eu disse, ele substitui as vírgulas por barras, então não pode ter. Bom, aí está tudo que ele listou. Porém, é o seguinte, galera. Como eu disse, ele lista as raízes, os diretórios e os arquivos. Porém, a gente não quer nem as raízes e nem os diretórios. A gente só quer dentro dos arquivos, os arquivos, basicamente. Dentro de arquivos, os files. Então, a gente só vai adicionar dentro de arquivos os files. E para a gente fazer isso, a gente tem que colocar mais um for. E esse for é o seguinte: como vocês viram ali em root dirs e files, files é basicamente uma lista de arquivos gerados pelo os.awk folder. E como eu já falei, o for ele não identifica listas. Então a gente precisa fazer mais um for para basicamente ele falar que para cada arquivo em arquivos ele fazer uma determinada coisa. E é isso que ele faz. For file em files, ele vai basicamente, né, jogar os itens para dentro de arquivo. Porém, a gente não pode colocar tudo na nossa lista de arquivos. A gente tem que colocar umas exceções. E uma delas é o Alfredo, galera. Porque imagina só se a gente criptografa o nosso vírus. Basicamente, ele dá erro e para de funcionar. Então, a gente coloca uma exceção para quando ele lê alfredo.py, ele simplesmente ignore e não coloque na lista de arquivos. Então, basicamente, se arquivo estiver em alfredo.py, ele simplesmente dá um continue. Continue é basicamente ignorar o arquivo. Ignore esse arquivo e continue em frente. Feito isso, agora a gente declara mais uma variável, ela é chamada filepath. E para que serve essa variável filepath? Basicamente, ela tem que criar um caminho, porque a gente vai criptografar através de caminho. Então, a gente vai usar mais uma vez o os.path.join para juntar e criar um caminho. No caso, a gente vai juntar o root, né, que é a raiz, junto com o file. Basicamente, ele junta a raiz junto com o arquivo que a gente quer criptografar, se formando um caminho. Fica bem mais fácil de criptografar desse jeito e gera menos erro. E agora sim, a gente usa um arquivo .append e adiciona o filepath, a variável que a gente acabou de criar dentro de arquivos. Assim, agora arquivos só tem caminhos. Eu vou até rodar um print aqui para mostrar para vocês tudo que está dentro agora de arquivos. Pra você ver, coisa pra caralho, mané. Isso porque são caminhos. Olha, se você ver, ele roda um caminho inteiro, item por item. Agora que a gente já fez o sistema pra gente conseguir listar todos os arquivos que a gente quer criptografar, a gente precisa formar o código para criptografar. Para isso, a gente vai usar a biblioteca do Fernet, no caso, a biblioteca Cryptographic. Então você já vai lá no seu terminal assim e já coloca pip install cryptographic, porque por padrão essa biblioteca não vem instalada com o Python, então a gente precisa instalá-la por fora. Agora a gente importa ela para dentro do nosso código. From cryptographic.fernet import fernet. E a gente acabou de importar a ferramenta Fernet para dentro do nosso código. E é ela a nossa chave mestra para a gente criptografar tudo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é gerar uma chave. E para que serve essa chave? Essa chave é basicamente a única maneira que a gente tem de criptografar e descriptografar o arquivo. Ou seja, para você criptografar, você precisa ter essa chave. E para você descriptografar, você também precisa ter essa chave. Então a gente já cria uma variável chamada key e passa o parâmetro fernet.generateKey para ele gerar uma chave e armazenar na variável key. Eu vou até rodar um print aqui para vocês verem como é que é a chave. E aí está ela. Ela é um conjunto de números, letras e símbolos. E agora a gente vai criar um arquivo para a gente poder armazenar a nossa chave. Então a gente abre o if open chaveKey para ele criar um arquivo chamado chaveKey com a possibilidade da função write binary, para ele basicamente ter a função de escrever, e vamos apelidar ele de chave. E agora a gente passa o comando para essa chave.
chave. No caso, o comando dela é escrever. Então, chave escreve key. Então, agora ele vai criar um arquivo chamado chave.key e vai armazenar nele a nossa chave. E é claro, a gente também não pode criptografar essa chave, senão basicamente o código não funciona mais. Então a gente já coloca ele na nossa lista de exceção. Certo, feito isso, agora a gente de fato vai criptografar os nossos itens. Então a gente já começa com mais um for, lendo todos os arquivos que estão presentes na lista arquivos. E para cada arquivo que foi aberto, a gente vai ler cada um deles e armazenar numa variável chamada conteúdo. Agora eu vou usar o if open para abrir cada arquivo de arquivos e ler ele. Então, aqui basicamente o if open arquivo, ele está abrindo cada arquivo com a função ler e apelidando ele de file. E agora a gente cria uma variável chamada conteúdo e a gente coloca na nossa variável conteúdo cada arquivo lido. E agora o Python sabe, né, o que está dentro de cada arquivo. É como se ele tivesse lido e falado, agora tem tudo isso dentro de conteúdo. Agora a gente cria uma nova variável chamada conteúdo criptografado e a gente passa o código para criptografar os itens. Que aqui no caso é fernet recebendo a chave, né, aquela chave que a gente criou, ponto encrypted, para estar criptografando os arquivos. E agora a gente passa o que ele vai criptografar, no caso, a variável conteúdo. E agora a gente tem que pegar todo o nosso conteúdo criptografado e repassar em cima dos arquivos. É como a gente vai sobre-reescrever. Basicamente, se um texto está escrito teste, esse teste vai ser passado, criptografado, e agora a gente vai pegar o que foi criptografado e reescrever por cima. Agora a gente vai usar a função de novo, if open, para abrir cada arquivo, só que dessa vez na função write binary, para ele escrever em binário e apelidar ele de file. Agora a gente vai dar um file write para ele escrever dentro de todo o conteúdo criptografado. E é basicamente isso. O nosso código está feito. Porém, a gente tem que colocar mais uma exceção na nossa lista de exceções, que no caso é a desktop init. O que basicamente essa desktop init faz? É um arquivo do sistema que não pode ser criptografado. Na verdade ele pode, mas é mais complicado e eu quero deixar mais simples possível. Então a gente vai colocar ele na chave de exceção para o Windows basicamente não dar erro. Feito isso, o nosso ransom está pronto. A partir disso, a gente já consegue criptografar os arquivos do users. Agora que a gente já fez tudo certo, agora a gente vai criar o contra disso, né? Ou seja, o mesmo software, só que agora, em vez dele criptografar, ele tem que descriptografar os arquivos. E isso não é muito difícil. Primeiro, a gente já criou um novo arquivo e dessa vez eu vou chamar ele de Michael Douglas. Foda-se o nome, tá ligado? Foi o que veio na minha cabeça, vai ser Michael Douglas. E a função do Michael Douglas é descriptografar tudo que o Alfredo criptografou. Então a primeira modificação que a gente vai fazer aqui é na chave. Basicamente, ele não precisa gerar uma chave nova. Na verdade, ele só precisa pegar a chave que a gente já criou e colocar numa nova variável pra gente reutilizar ela. Então a gente cria uma variável chamada chave secreta e a gente agora coloca nela o nosso chave.read, para basicamente chave secreta ler o que tá em chave.key. Ele vai lá, pegar a chave.key e jogar dentro de chave secreta. Detalhe, eu cometi um erro aqui, mas mais pra frente eu arrumo. Não é write binary, é read binary. Então a gente troca aquele W ali por um R. Já troca aí, porque ali eu esqueci, tá? Ok, feita essa mudança, aqui embaixo a gente pode manter o primeiro if open. A única coisa que a gente vai ter que mudar aqui é o que tá embaixo. No caso, a gente vai substituir key por chave secreta, né, que agora é o que ele está reutilizando. Encrypt por descript, né, para descriptografar. Conteúdo pode manter o mesmo e a gente vai trocar a variável. Não vai ser mais conteúdo criptografado, agora vai ser conteúdo descriptografado. E a gente também troca ali embaixo por conteúdo descriptografado e pronto. Claro, feito tudo isso, a gente não pode deixar de esquecer, é claro, de também colocar na nossa lista de exceções o nosso querido Michael Douglas. Senão, o Alfredo vai criptografar ele também. E aí não tem como a gente descriptografar o arquivo. Então coloca lá as nossas únicas 4 exceções. Certo, agora basicamente tá pronto. O nosso ransomware para criptografar tudo e o nosso contra-ransomware para descriptografar tudo. Porém, tá em formato de texto, né, galera? E para meio que rodar isso na máquina de outra pessoa, a pessoa ia ter que ter o Python instalado, olhar tudo e rodar o código. A gente não quer isso. Então a gente vai transformar esse nosso código em um arquivo executável, para que a pessoa simplesmente dê 2 cliques e rode ele. Para isso, eu vou estar usando a biblioteca do PyInstaller, que faz basicamente isso. Ele pega todo o código em Python e transforma num .exe, no caso, um executável. Então você vai lá no seu terminal e digita o mesmo comando daquela vez. No caso, pip install PyInstaller. E pronto, só instalar direitinho. E agora a gente começa, né, a criação do nosso executável, que também é super moleza. A primeira coisa que a gente vai colocar ali é PyInstaller --onefile. E para que serve esse onefile? Quando você cria um executável, ele vai criar o executável em si e as dependências dele.
que é tudo que o executável precisa para funcionar. Quando você coloca o parâmetro OneFile, basicamente todas as dependências já vêm incluída no executável, formando um único arquivo. Assim ele não cria vários arquivos, e sim só um juntado em todos. E depois também a gente coloca -- no console, que é basicamente para ele não abrir um terminal quando você executar. Tipo aquele seu joguinho lá do Hydra, que do nada abre um terminal preto e fecha. A gente não quer isso. Então, colocando no console, ele não vai abrir um terminal em si. Ele só vai executar e pronto. E, por fim, a gente coloca o nome do arquivo que a gente quer transformar no executável. No caso aqui é o alfredo.py e o mycondouglas.py. Pronto, agora a gente volta lá na pasta onde a gente criou o Alfredo e lá estará os nossos executáveis, dentro da pasta dist. Ali está ele, Alfredo e Michael Douglas. Esses são os dois executáveis que vão rodar, né, o nosso Runsel. Eu não vou testar na minha máquina e sim, mas sim numa outra máquina que eu tenho aqui no meu quarto, que é um outro PC que eu não tô usando, então não tem problema se eu criptografar as coisas nele. Então eu vou passar os vírus por um pendrive e vou voltar nele lá, ok? Bom, eu já coloquei o vírus aqui, galera, no PC de teste, e então, né, é um PC aqui que eu não me importo muito, então não tem problema se realmente der bosta nele, entendeu? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, deixa eu mostrar aqui as pastas que a gente criou, né? Eu aqui criei algumas pastas só de teste, né? Desculpa estar gravando meio ruim, porque eu vou gravar com um som ruim. Mas tá aqui. Alguns arquivos aqui, pá, se inscreve lá no canal aí, ó, DevDepre, pá. Também já segue lá no Insta, DevDepre. E aqui outros arquivos também, né? Pra gente tá criptografando e provar que vai realmente criptografar tudo. Então a gente primeiro vai executar o Alfredo I. E é pro Alfredo, né? Ele tem que criar uma chave. É legal. Já criou a chave, tá ali. E é para ele ter criptografado tudo. Vamos ver se ele criptografou os arquivos agora. Abrir algum arquivo aqui. O arquivo 1 criptografado aí, ó. Vamos testar também no arquivo 2. Também criptografado. Mesma coisa, sei lá, no arquivo 4. Tá até demorando pra abrir essa bosta, tão lento que esse PC é. Tá aí, ó. Também tá criptografado. Todos os arquivos que estão na pasta usuário, né? Todos os arquivos da pasta usuário que não comprometem o sistema foram criptografados com sucesso. E agora, basicamente, a gente tem que rodar o contra dele, né? Que é o Michael Douglas, que basicamente o que ele vai fazer é descriptografar esses arquivos. Então vamos lá rodar o Michael Douglas. Ele vai usar de base a chave aqui, né? Essa chave. E vai descriptografar os arquivos. Tá até dando uma travada que ele deve estar executando. Opa, eu tô passando aqui no final do vídeo só pra agradecer, né, quem ficou até o final e pedir, né, pra quem puder deixar o like e se inscrever, porque esse vídeo deu um pouquinho de trabalho. Eu não tô acostumado a fazer vídeo longo, principalmente desse tipo de assunto, então isso me ajudaria bastante. E também comenta aí outros assuntos que vocês gostariam que eu falasse sobre, né, um vídeo maior. E, bom, obrigado. E independente de qualquer coisa, boa noite.